Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaraí, Bahia. Muito boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz, evangelista, e a partir de agora apresento Palestina Acontece, aqui pelas suas YS 6751, frequência modulada estéreo, 104.9 Palestina FM, empurrando muita alegria e informação pelos 4 cantos do mundo por meio do www.palestinafm.net e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro do ano da graça de 2024. Faltando apenas 3 dias. 3 dias para finalizar o mês de fevereiro. Já é querendo finalizar o ano de 2024, viu? Você está agoniado, rapaz, para acabar o ano? Começou ontem, Pubinha. Mas é isso aí, né? Vamos logo fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo à luz da Bíblia, já que o relógio já assinou 17 horas e 51 minutos, 17h51, nós vamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. É o que queima o nosso coração e é a verdadeira razão desse programa ainda existir. E eu preciso que você me ajude a manter esse programa no ar, viu? Tem um compromisso aqui. E eu preciso que você me faça um Pix. Faça esse Pix. Vamos bater aquela meta de 3 dígitos. Vamos bater a média de 4 dígitos hoje. Vamos, até 8 horas da noite, bater essa média de 4 dígitos. Você nunca me desampararam. Eu preciso de você agora. Venha. Venha. Faça o Pix e me ajude. Mas olha... Olha, hoje, nesse final de tarde, início de noite, fiz uma foto bonita, até eu fiquei impressionado. O sol com as nuvens carregadas, refletindo nos prédios da cidade de Bicaraí. Foi muita foto. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo número 9. Vamos discorrer aqui, ó. Porque quanto ao Senhor, seus olhos possam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedente loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Pode haver guerra, meu querido. Mas, lembre-se, você tem um advogado fiel. Você está à frente da Belial. Você vai guerrear lado a lado com Jesus, lá no fronte dessa batalha. A guerra existe. Dia após dia, você tem travado batalhas. A guerra vai sempre existir. Principalmente a guerra espiritual. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais entrega ao Espírito, mais se combate aos desejos carnais. Mas lembre-se, nós somos sangue e carne. A carne quer carnalidade. O Espírito quer espiritualidade. Aí agora impera o livre-arbítrio. Cada um decide o que vai fazer de si próprio, por si próprio. E eu lhe indico o grande guerreiro, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo de Nazaré. A rocha inabalável. Edifique a sua fé, o seu querer, fé é acreditar. Edifique o seu acreditar nesta rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Yeshua, o grande El Shaddai, o Eu Sou, Jesus Cristo, o Nazareno, te apresento nessa noite. Palestina Acontece, comunicando André Luiz Evangelista.
Será que pega mesmo? Aproveitar aqui o companheiro Zildo Nascimento, que eu queria tratar aqui de um assunto com vocês, eu pedi que você ficasse aí. Mas antes, deixa eu fazer aqui como é que chama? Utilidade pública. Utilidade pública, exatamente. Utilidade pública. Olha, encontra-se aqui nos achados e perdidos, ou perdidos e achados, que foi perdido e depois foi achado, da Palestina FM, um cartão de crédito bandeira Elo da Bites, de Daniele S. dos Santos. Daniele S. dos Santos. Cartão de crédito bandeira Elo, empresa Bites. Foi perdido hoje, alguém achou e encaminhou aqui para os achados. Né? Ele foi perdido, agora foi achado, está achado. Está aqui no estúdio da Palestina FM, você que é Daniele S. dos Santos, e perdeu um cartão de crédito bandeira Elo do banco digital Bits. Seu cartão encontra-se aqui na Palestina. Agora não adianta qualquer mulher vir chegar aqui para pegar o cartão não, viu? Tem que trazer um documento de identificação. Carteira de habilitação, passaporte, carteira de identidade, algum documento com foto que prova que você realmente é a pessoa que perdeu o cartão. Mas o seu cartão está aqui na Palestina FM. Ok? 17 horas e 57 minutos. Está ali o Zildo Nascimento. Eu vou pedir ele que não faça mais a partir de agora. Pare com gestos. Tiro até a cobertura. Né? Porque vou botar a câmera para o seu lado. Você agora está. Cadê você? Está no canto. Você agora está enquadrado aqui na câmera mais do Facebook. E Zildo Nascimento, 2 assuntos envolvendo política. Eu não voto nem neles nem nelas, mas não me impede de eu comentar os assuntos políticos, né? Perfeito. De Bicaí, da região, do país, do estado. A nível nacional, o Jair Messias Bolsonaro está em um imbróglio judicial por conta de uma minuta de um golpe que ele disse que não tem conhecimento. Foi a semana passada, depor na Polícia Federal como réu e ficou em silêncio. Quem cala consente, mas os apoiadores dele disseram que foi até bom, porque toda vez que ele abre a boca, fede, que é tanta merda que sai, que tem que lavar com que boa, água sanitária. Mas, aí o bonito, né, com aquela barriga linda que ele tem, quadrada, ainda usando colete, ficou pior ainda, resolveu fazer uma manifestação na Avenida Paulista. Eu acho que deu muita gente. Os especialistas dizem que a Avenida Paulista tem 18 quarteirões. Não notou a extensão de 4. Mas eu acho que deu muita gente porque está fora do poder, não teve mais nada. Se bem que o Silas Malafaia foi quem financiou o dinheiro com as pessoas que ele arrecada da fé, né? Tira da fé e deu para o Bolsonaro. Mais de 100 mil reais, o trio e tudo mais, e papapá. Mas tudo bem. Teve até um senador alcoolizado gritando que eu sou o senador da República, eu conheço de lei, eu entendo. Tá, quase caiu, eu vi a hora dele cair embaixo. E o povo ia abrir, ele ia pacotar no chão. Mas o Bolsonaro disse que não conhecia nada sobre minuta, que não sei o que, não sei o que. No depoimento ficou calado. Nas redes sociais disse que não sabia de minuta nenhuma. Depois ele quis botar a culpa no general Heleno, que já é um senhor caquético. O major, tenente-coronel Cid, tá dando com a língua nos dentes, já foi até calo na língua. E aí depois o Bolsonaro, rapaz, na manifestação que ele mesmo criou, parece que ele estava armado, viu? Com uma pistola, um revólver de 2 canos, não sei. Porque ele atirou nos 2 pés ao mesmo tempo. Ele disse, estão querendo me incriminar por causa de uma minuta que estava em meu poder, sem assinatura. Ele não conhecia, já estava em poder desde o nascimento. Então, E hoje é o dia da comédia, né? Do comediante. Hoje é o dia do comediante. Ele é um comediante. Ele é um comediante. Então, o que é que acontece? Para ministros do STF, André, o ato de Bolsonaro ontem na Avenida Paulista foi um grito de desespero e uma linha de defesa absurda e antecipada por temer e muito a sua prisão, né?
E para ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pelo blog da Andréia Sadi, esses ministros classificaram o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, como um grito de desespero diante do avanço das investigações do roteiro do golpe e do temor do ex-presidente à prisão. Na avaliação de um integrante da corte, Bolsonaro antecipou sua estratégia de defesa, que chamam de absurdo jurídico, para tentar criar um ambiente junto aos seus apoiadores de que não havia nada de errado em discutir uma minuta de golpe de Estado. Na admissão da existência da minuta do golpe por parte de Bolsonaro, durante seu discurso na Avenida Paulista, o ministro do STF anotou, abre aspas, mas como ele diz que ia submeter a minuta ao Congresso se com golpe de Estado, quem garante que ia ter Congresso, já que um dos objetivos era a prisão de Pacheco, presidente do Senado? Então, uma contradição, né, de Bolsonaro, porque falava-se na prisão de Pacheco, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Depois pediu para tirar o nome de Alexandre de Moraes, ou de Pacheco, e de Gilmar Mendes deixar só o de Alexandre de Moraes. E era para ser enforcado e depois esquartejado, né? Exatamente. E espalhado pelos estados. Isso, exatamente. Que coisa. Ou seja, a ordem, o objetivo era colocar um Mas eu não sei se Xandão. você sabe, o Bolsonaro tem isso aí. Ele é meio frustrado porque o avô dele foi sargento de Hitler, né? E ele, inclusive, tem um vídeo que ele fala que ele é família italiana e alemã ao mesmo tempo, né? E aí ele disse que não tinha problema nenhum se ele fosse soldado, se candidatar ao exército nazista. E um evento meio desorientado, Zildo. Eu tenho um parente que não mora na Avenida Paulista, mas mora na Avenida da Consolação. Andou 400 metros e chegou na Paulista, da casa dele. E logo cedo ele foi lá, porque ele viu na rede social bandeiras imitando a bandeira de Israel, que não era a bandeira de Israel. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi, que é uma estrela de 5 pontas. A bandeira de Israel tinha 6 pontas. Era uma imitação. Era um plágio mal feito. Mal feito, né? E aí, algumas pessoas lá, o Malafaia, por exemplo, que diz que é tão evangélico, tão humano, é um canalha, mercador da fé alheia. Ele e mais uma meia dúzia de gente, inclusive aqui em Micaí tem alguns. Da pior categoria, inclusive. Que fica falando, porque o presidente Lula falou mal do Estado de Israel, que não sei o quê, porque chora. Israel, que está aí nessa pendenga, matando as pessoas em Gaza, igual o Hamas faz, matando crianças, mulheres grávidas, sem pena. A semana agora, mesmo final de semana agora, bombardeou o hospital. Inclusive uma médica que estava lá recebeu a filha morrendo. Essa Israel não tem nada a ver com a Israel da Bíblia. Inclusive um especialista no assunto, ali daquela região, ele fez um questionamento importante. Ele disse o seguinte, olha, o presidente Lula errou quando ele comparou ao Holocausto, que não tem comparação. O Holocausto é muito pesado. É muito pesado. Foram 6 milhões, né, de vítimas, idosas, crianças, mulheres, todo jeito. tudo. De mamãe na cara do cano. Mas a questão o objetivo era capturar os terroristas do Hamas. Até o momento, quantos terroristas... Nenhum. Exatamente. E outra coisa... E esse era o questionamento, ou seja, os ataques estão sendo feitos por território e não atrás de terrorista. O grande lance é a faixa de Gaza, rica em petróleo, rica em um bocado de coisa lá na faixa de Gaza, que é um pedaço extenso de terra, uma faixa, como já diz o nome, né? Isso. Rica de um bocado de coisa. Então todo mundo quer dominar isso sem sair por causa disso. E estão matando mesmo, estão exterminando. Agora deixa eu falar um negócio com você, eu sei que você sabe, mas as pessoas que estão me ouvindo, meus irmãos em Cristo Jesus, que ficam, porque você falou no rádio contra Israel, porque choras Israel. Meu amigo, minha irmã, meu irmão,
essa Israel que está em guerra lá com Gaza, com a Palestina, está matando mais do que a morte, nada tem a ver com a Israel da Bíblia. E fica um cara de pastor retardado, débil mental, achando que só eles que pensam, e quando pensa, pensa com fopa, porque fede o pensamento deles. Não é? Eles têm que entender o seguinte, eles esquecem de dizer... Pensa com o quê? Eles esquecem de dizer que Israel, que está em guerra, é a favor do aborto. Israel, que está em guerra, faz sacrifício de crianças. Essa Israel que está em guerra é legalizado drogas e tantas outras coisas mais. Tem um evento que existe aqui no Brasil que eles são contra, que eu não vou ficar aqui fazendo apologia a essa loucura deles, que Israel é o maior evento mundial, patrocinado pelo governo. Inclusive, o povo israelense já está nas ruas pedindo que o primeiro-ministro seja deposto. Já renunciou. Já renunciou? Renunciou. Abra aí, né, G1, que já tem essa informação. Deixa eu dar uma aqui. Ele renunciou. Tá vendo aí? Exatamente. Que eu vi ontem. Renunciou. Né? Carreta de cai da pista, aí Suécia, entra para OTAN após a aprovação da Hungria. Vai procurando. E voltando Primeiro aqui... voto a favor de amplo alcance para a decisão sobre APPs. Enquanto você procura aí, falando, a gente volta aqui à Avenida Paulista, porque no seu discurso, o ex-presidente Bolsonaro pediu anistia para os criminosos do dia 8 de janeiro. Quando ele pediu anistia, ele automaticamente estava reconhecendo que houve crime, né? Porque se anistia quem cometeu crime. E já há um consenso no Congresso, a cúpula do Congresso diz não haver clima para aprovar anistia a respeito dos responsáveis pelo 8 de janeiro. Até porque o Congresso foi vítima desses calhordas disfarçados de patriotas. Né? Essa é a situação, e aí reforço, a cúpula do Congresso diz não haver clima para aprovar a anistia desses elementos. Não, quem pediu renúncia foi o palestino, o ministro palestino. Agora aqui, ó, milhares protestam por renúncia de Netanyahu em Israel. Né? A polícia usou jatos de água para dispensar os manifestantes que pressionam pela renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e exigem um acordo para liberar os reféns do Hamas na faixa de Gaza. Né? Então, o povo de Israel pede que o ministro dele se renuncie. Exatamente. O mundo inteiro começou a fazer protestos contra esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Tem um vídeo rolando no Instagram e no Facebook que mostra, por regiões, eles vão espremendo os palestinos. Exatamente. É uma situação complicada. E, então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que Israel da guerra aí não tem nada a ver com a Israel da Bíblia. Nada a ver. Nada a ver. E em relação à Avenida Paulista, voltando aqui novamente, como você bem disse no início, na verdade, e tem um vídeo do pseudo pastor dizendo que o Bolsonaro ligou para ele choroso e preocupado com toda essa situação que ele está vivendo pós-mandato. E o pseudo-pastor Malafaia, é esse mesmo, ele disse que ia fazer um movimento, né, que o dinheiro dos fiéis ia pagar um movimento para acalentar o Bolsonaro. Né, e aí organizou esse movimento aí de ontem para tirar Bolsonaro desse momento de tristeza e preocupação
de que a qualquer momento, de repente, pode ser encaminhado à papuda. Olha, e inclusive o discurso do ex-presidente, o Bolsonarento, já foi incluído no rol de denúncias contra ele. Porque ele é uma confissão. Gerou, né? prova contra uma si. confissão oral. Exatamente. Que loucura, né, rapaz? Verdade. O cara foi pra Polícia Federal, ficou em silêncio. Aí dias depois, vai pra avenida, no trio elétrico, paga com o dinheiro da fé das pessoas, que o mercador da fé ganhou esse dinheiro, e confessa. Seus delitos. E o que é pior, o outro lá, o mala cheia, né, fica, eu não tenho medo de você, me prenda. Quem vai prender um instrumento daquele, rapaz? Pra ficar com mal cheio da cadeia? A cadeia já não é um lugar muito legal, não vai botar um instrumento daquele dentro da cadeia ainda? Ele é mentiroso, disse que ia fazer greve de fome se Bolsonaro fosse inelegível, e até hoje eu estou esperando essa greve de fome dele. Ele tá comendo gostoso. E Ai. ainda mangando dos fiéis. Né? É lamentável isso, né? Até hoje estou aqui aguardando essa greve de fome dele. Um caso. Olha, Gildo, eu vou lhe falar uma coisa, viu? Outra informação que cerca essa parada de ontem na Avenida Paulista é que antes do ato, né, na Avenida Paulista, Michel Temer, que é o interlocutor de Bolsonaro junto... Para fins melancólicos. Isso, ele foi até o STF levar uma promessa de Bolsonaro de que não atacaria os ministros do STF, né? E o ex-presidente Michel Temer foi escalado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que coisa ridícula, patética, né? Para antecipar ao Supremo Tribunal Federal que ele se comprometia a não fazer ataques à corte ou aos seus durante o discurso que ele faria e fez na Avenida Paulista no domingo, dia 25. Segundo relatos de integrantes do Supremo Tribunal, Temer os procurou pessoalmente, dizendo que Bolsonaro estaria ciente dos riscos de resvalar para uma fala anti-institucional e que podia garantir que o quadro do PL baixaria no tom e falaria inclusive em pacificação. Temer foi chamado e pegou um avião exclusivamente para falar com o ex-presidente. É a segunda vez que o MDBista é acionado por Bolsonaro em momento de crise. Que coisa, rapaz. Só que esqueceram de falar pro Malacheia, o Strume, pra Nicole e pro senador Canabrava, né? Isso. Só esqueceram de avisar eles. É verdade. Isso, inclusive em 2021, depois do ato do 7 de setembro, em que Bolsonaro bradou não mais cumprir ordem judicial, o que é crime, Temer foi chamado pelo então presidente ao Planalto e redigiu uma carta na qual Bolsonaro se preparava pela fala, reparava pela fala e inclusive fazia elogios ao ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui, parte da fala do Bolsonaro, ele diz assim, ó: golpes, abre aspas para ele, né? Bolsonarento. Golpe se faz com tanque na rua e não com uma minuta sem assinatura. Mas o filho dele disse que um soldado e um cabo num jipe fechava o Supremo? Pois é, né? Na verdade, assim, a gente foi acompanhando ali toda aquela situação. Havia uma intenção, sim, e Bolsonaro disse isso na Avenida ontem. Se você acompanhar o discurso dele direitinho, você vai ver que ele diz que os que estavam com ele abandonou. E a gente acompanhou essa investigação da Polícia Federal, as notícias chegando a todo momento. E o que foi que aconteceu? Um especialista disse o seguinte, que o plano de golpe fracassou porque os militares que cercavam Bolsonaro eram os chamados militares surdos, né? Inclusive teve um dos generais que disse que se a tropa dele fosse para esse tipo de coisa, que mandaria prender todo mundo. Ou seja, quem é que estava querendo isso? Era
Heleno, que falou em virada de mesa, porque antes da eleição não tinha VAR. O Braga Neto e o outro lá que não tem comando sobre tropa, né? Então o chamado apito surdo, né? Que cercava Bolsonaro. Porque você sabe melhor do que eu, André, e quem está nos ouvindo, que no militarismo existe o que, André? Hierarquia. Hierarquia. Como é que um capitão expulso vai mandar em general? Zildo. Não faz sentido. Zildo, meu querido. Presta atenção. É tudo uma tentativa de cortina de fumaça. As pessoas falaram que aquela menina lá, o nome dela, a cantora Aimee, né? Aimee. Porque segue Damares Segueira, mas ela, além da exploração sexual no Marajó, ela também faz uma grande alusão à bandoleira nos templos, nas igrejas. Mas aí disse, não, é uma cortina de fumaça porque Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Mas não tem cortina de fumaça certa. Sabe por quê? Sabe por que aconteceu o ato na Paulista? O ato na Paulista aconteceu no momento em que o Supremo Tribunal Federal aperta o cerco contra Bolsonaro, autorizando diversas operações da Polícia Federal contra familiares, aliados e o próprio ex-presidente. Além disso, tem o caso das joias, a BIM paralela. A investigação mais recente é sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. E por falar nisso, parlamentares alinhados ao PT chamaram a manifestação de golpista. Também o PT também é muito chato com o negócio de golpe. Golpe! Né? E classificaram a presença de governadores como uma vergonha. Aí, não, porque teve também aquela menina lá, que não sei o quê, mas só que aquela menina lá não tem nada a ver com isso aqui, não. O discurso na Paulista é isso que eu acabei de falar aqui agora. Joias, 8 de janeiro, tentativa do golpe, bomba no aeroporto, né? O hack de Araraquara, que a Zambelli disse isso, que o hack disse, não, você me levou lá sim. Inclusive, e depois o Mauro Cid confirmou que ele estava lá mesmo. Exatamente. E eu acho que o grande segredo aí está sendo o Mauro Cid. E me parece que ainda tem muita coisa... É porque no momento que Mauro Cid estava sendo fiel a Bolsonaro, Bolsonaro foi infiel a ele. Ele disse, cada um assuma seus erros. Isso, assim, exatamente. É tudo erro meu? Eu era ajudante de ordem, eu cumpria ordens. Então eu vou jogar merda no ventilador agora. O ventilador tá podre. Tá jogando. Ventiladorzinho podre, viu? E tem coisas que tá correndo em segredo, em sigilo, né? Na hora que vier à tona, né? E eu acho que o temor de Bozo é justamente tudo isso. Verdade. Grande abraço, meu querido Ivan Clareston, lá em Massachusetts, no promissor estado de Massachusetts, lá no norte dos Estados Unidos, uma friaca doida. Alan Mendes, grande abraço, meu querido Bob Matos, né? Grande abraço para vocês aí. Me parece que no início você queria tocar em algum assunto local, que você começou dizendo não voto nem neles e nem nelas, e depois tomou outro rumo. Foi, não me recordo. Você quer conversar sobre o cenário local? Sobre... Sim! Né? As escadinhas, meu querido. A gente falou que não ia falar sobre escada, né? Mas tem umas escadinhas aí. Escada de batente de porta. É um lancezinho daquele, um tijolinho só. Não é nem escadinha de hospital. Porque o hospital tem 2 lances ainda, né? 2 lances e um distancia bastante da marca. É alto. Mas tem uns aí que é batente de quintal. Aqueles, um bloquinho, um tijolinho deitado. Sim. Tijolo daqueles requeimado, deitado. Se achando gente, rapaz. Eu fico olhando aqui, tem uns imbecis. Eu chamo de imbecis. Do Loquinho do Ei. Acho ruim, morro da testa. A própria testa. Não é a testa que tá suada aí não, viu? Porque eu elegi fulano, não voto mais em fulano, não vou eleger. E por que você não sai candidato, miserável? Pra passar vergonha. Eu já vi vereador com mandato ter 2 votos. Eu já vi esse filme aqui em Bicaraí. Um cidadão em um determinado bairro bradou que lá ele já elegeu fulano, elegeu cicrano e eu tenho X voto. E eu disse, rapaz, cuidado, política é um campo
que poucas pessoas conhecem. Ah, mas porque onde eu estou indo o povo está dizendo meu nome e fulano. Vou resumir. Na eleição passada se candidatou. Abriu as urnas, 17 votos. o homem que elege as pessoas. Sim. É um eleitor. Esse não é nem cabo eleitoral, rapaz. É aspirante a querer acompanhar alguém. As pessoas precisam entender, Pupa, que transferir, ter voto é difícil. Ter voto é difícil. E transferir voto... É uma missão quase impossível. Exatamente. Quase que impossível. Quase que impossível. E por que acontece isso? O voto, por exemplo, o voto é uma escolha. Você vai olhar assim e dizer, olha, André Luiz, vou votar em André Luiz. O cara lá na frente vai dizer, eu não voto não. O cara passa aqui e não me dá um bom dia. Fica naquele rádio lá falando um cara de loucura. Aquele cara lá fala mal de Bolsonaro. Aquele cara lá dá pau em fulano. Bate na prefeita. Bate na prefeita. Aquele cara diz que não vota nem neles e nem nela. Veja como é difícil a conquista de um voto. Graças a Deus que eu não tenho esses votos. Veja como é difícil. E nem quero. Veja como é difícil a conquista, a construção de um voto. É problemática. Aí, o que é que acontece? Tem ali o voto de João José e Maria. Nenhum dos três vai com sua cara. Você precisa conquistar o meu, que tem um acesso a eles três, para levar, quem sabe, um ou dois dos três votos para você. Fazer a ponte, né? Fazer a ponte. A ponte. A ponte. Então, eu já vi aqui pessoas falando, no último pleito, para municipal, vou voltar naquele vereador que você fala lá que você vota nele, que no caso era Alonso na época. Sim. Né? Eu falei, é por quê? Não, porque você disse que vai votar nele, tá? Não estou ganhando vereador, então vote pro meu amigo Alonso. Isso. Né? Às vezes é um voto de simpatia, né? De simpatia, sim. De um favor que você fez, que você nem sabe que você fez favor. Agora, a política e a eleição de vereador, ela permite uma ilusão que as pessoas ficam tão cegas que não conseguem ver. Teve um cidadão que veio me dizer que agora na eleição ele vai ter 1.500 votos para vereador. É uma sumidade. É tiririca. É o tiririca da vereança. É o tiririca da vereança. E eu disse para ele o seguinte, meu amigo, não se engane. Não se engane com a eleição de vereador. Eu já vi vereador com mandato ter 2 votos. E eu disse para ele o seguinte, me permita aqui, a vereadora Clícia Guerreira, eu citar o nome da Clícia Guerreira aqui. Vereadora Clícia Guerreira, no seu mandato, fez um trabalho sensacional, excepcional. E faz até hoje. Um trabalho de dedicação, levando pessoas para fazer cirurgia, indo, voltando, dando todo o suporte necessário. A vereadora Clícia era para ter, em média, de 1.500 a 2.000 votos. Teve 500 e poucos votos. Você entendeu do que nós estamos falando? E o cara abre a boca, vai dizer que vai ter 1.500 votos. E lá no dia da eleição, eu fiquei sabendo lá no fórum, tá com 3.000, tá... Depois de cuidado. Isso, exatamente. Eu disse para ele, olha, tu vai ter 10 votos. E, você achou aí? Não. 1%. André, a gente já viu esse filme. Na eleição passada, numa esquina ali, numa conversa entre amigos, chegou um candidato. E ele disse, rapaz, eu não quero ter menos de 350 votos. Ele achando que era uma escada. Não, ele achando que ele já era uma Magiro. Né? 350 votos é uma Magiro. Quase, é uma escada. É uma escada eletricista, boa. daquela eletricista, aquela que... Isso, 6 metros. 6 metros. Quando abriu a urna, ele teve 30 e poucos votos. Era uma escadinha de hospital. 2 degraus. Rapaz. Então, não se engane. E eu vou dizer por quê. A eleição de vereador, ela é um vestibular. Duro. Média de 200 candidatos disputando 11 vagas. É mole? E com um detalhe. Você tendo que lidar com o coeficiente eleitoral. Que mata, né? Ficou Machuca, gente de fora com 350 votos. Vamos supor... Entrevistando um Du aqui outro dia, Du teve 200 e tantos votos, 250 e tantos votos e não se elegeu na época por causa do coeficiente. No nosso exemplo aqui, nós tivemos o coeficiente dando ao vereador Arudão com 200 e poucos votos a cadeira, ao vereador John com 280
303, se eu não tiver enganado, a cadeira, e deixando o Fred de fora com 353. Você entendeu como é? É brabo, né? É brabo. Aí é pra pirar o cabeção. Pra pirar o... E teve gente com 400 votos, e ficou de fora. Entendeu como é que funciona a situação? É disso que nós estamos falando. E tem um fator interessante. Por exemplo, você tem só um título de eleitor, portanto você só pode dar um voto. Um voto. Aí, se tiver em dia com uma obrigação eleitoral, né? Você tem um amigo que você diz assim, olha, João, há um ano atrás, o cara diz pra você, eu acho que eu vou me candidatar a vereador, e você diz, olha, meu voto é seu. Quando o processo começa, um amigo que você deve um favor se candidata. E agora? Olha, já tem 2 disputando seu voto. Você vai trabalhar numa empresa que o seu patrão é candidato a vereador. Olha, já tem 3 disputando meu voto. E aí agora? Na família sai um candidato. Olha, 4 disputando seu voto. Lá na frente alguém bate no seu ombro, diz, conto com seu apoio. E você olha assim e diz, pô, velho, queria tanto que fulano se elegesse. 5 pessoas disputando o voto. Estou dizendo isso aqui por baixo. Estou dizendo isso aqui por baixo. Repito, um vestibular. 11 cadeiras para 200 candidatos disputando e ainda lidando com os ditames do coeficiente eleitoral, que é quem diz, né, quem distribui as cadeiras de acordo com a quantidade de partido e voto que ditame vai... esse que é cruel, viu, Zildo? Muito cruel. Mas eu falava aqui em relação à menina que fez a música, né? Eu queria tocar aqui uma parte da música, dessa música que essa menina fez, que é uma música que chama atenção para muita coisa. Sim. Principalmente para a questão espiritual, a questão da fé. Né? Ela fala, guardamos maná para nós mesmos. Sim. Oramos por nós mesmos e pelos nossos. O que essa menina retrata nessa música, André, eu ouvi ali agora à tarde uma pessoa me dizer assim, isso é muito triste, viu, André? Isso é muito triste. Eu não fiquei triste pelo que a pessoa me disse, mas eu fiquei triste porque o objetivo, a missão foi perdida. A pessoa me disse o seguinte, olha, Zildo, eu não confio em evangelho. É triste isso, né? Isso é triste, rapaz. Agora, você sabe por quê, André? Você sabe por quê? Porque o verdadeiro sentido se perdeu no meio do caminho. Ontem pela manhã eu recebi de um amigo um vídeo que é nojento, viu, André? Você vê pessoas que eram para pregar o evangelho e cuidar da vida espiritual dos seus membros, subindo dos púlpitos para ameaçar seus membros por conta de suas escolhas políticas. Isso é feio. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir esse recado. É um recado poético. Não é profecia, não. É realidade, é o que já acontece. Profecia vai acontecer. Esse recado aqui é um recado poético. Ela está transcrevendo o que acontece dentro das igrejas nos dias atuais. Nos dias atuais. Eu fico imaginando os fundadores da minha igreja. Os dois, né, que chegaram no Belém do Pará. O que é que eles diriam nos dias de hoje? A igreja envolvida na política, o púlpito virando palanque. Mas vamos ouvir aqui. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus.
Pai, que é isso? Um evangelho de fariseus. Que coisa, né, rapaz? Que coisa. E aí alguém vai dizer, mas a senadora do pé de goiaba, a Damares, ela disse que sentou no pé de goiaba com Jesus, né? Ela denunciou isso. Mas ela denunciou enquanto ela era ministra. O Bolsonaro, qual foi a atitude do governo Bolsonaro em relação a isso? Eu estou vendo agora algumas atitudes sendo tomadas. E não vem para cá dizer, não, isso é questão política, não. Cabrini foi lá essa semana, no Marajó. Inclusive, o advogado de um cara que estava sendo preso na hora que ele estava lá, tentou intimidar ele. Depois concedeu entrevista. Então, é realidade isso aí. Tem um filme, Som do Silêncio. Assista pra você ver uma coisa. Retrata isso aí, não no Marajó, mas na Colômbia. Dá a entender aí que Leves, lá no Marajó, é uma terra sem lei. É um Brasil fora do Brasil. Ou uma terra mista. Já está no YouTube a matéria da Record de Cabrini. Quem assiste. Ah, mas a senadora Damares denunciou. E por que ela, como ministra na época, ela não tomou providências? Por que o governo Bolsonaro não tomou providências? Me parece aí que o governo Lula está tomando algumas providências. Já está agindo. Mas isso não começou ontem não, gente. Não começou 4 anos passados. Já vem décadas. Uma verdadeira bagaceira instituída na Ilha do Marajó. Todo mundo mostrava o Marajó com aquelas lutas tipo grego-romana, né, os búfalos, os sendo adestrados. Escondiam isso aí. Precisou uma marajoense que sofreu, ela foi estuprada, ela fala. Ela é uma das vítimas do Marajó. Essa que canta. Mas ela que denuncia não só a exploração sexual do Marajó. Ela fala do maná para nós mesmos. Da oração apenas para nós e para os nossos. Ela fala do evangelho instituído de fariseus. Ela denuncia a instituição dízimo. Acabou a instituição igreja. Se tornou instituição dízimo. E isso é uma realidade no nosso Brasilzão do Nascimento. Lamentavelmente, é uma realidade. Muito triste, mas é. Meu querido Zildo, muito obrigado por você ter permitido que eu lhe ocupasse aqui. Mas você sabe que eu gosto sempre de bater esse papo com você aqui, porque a gente tem pensamentos diferentes, local, mas institucionalmente, enquanto comunicadores, enquanto protestantes, temos ideais parecidos, né? E nós pensamos até algumas coisas juntos. Divergimos em pouquíssimas. Verdade. Né? Verdade. Mas em nossas conversas em Na off, divergência, a gente sabe respeitar. existe o limite, O exatamente. limite, exatamente, Até, afinal de contas, nós somos amigos até hoje, né? E às vezes, não deixamos mesmo na divergência, a gente ainda faz resenha. a risada é garantida. É garantido. É verdade. E isso é bom demais. E é sempre bom bater esse papo com você, uma pessoa lúcida, um estudioso da Bíblia, da política e das pessoas. Né? Eu lhe vejo assim. Você como evangelista já foi evangelista, ainda eu não sei, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Conhecedor da Bíblia, já teve programa evangélico, ainda faz parte no dia de hoje. Voltei ao né? Lições da Bíblia. Excelente programa, por sinal. Junto com Tiane e Amiral. Amiral dispensa comentários, né? Verdade. Ele arrota Conhecedor nato da... capítulos e versículos. Isso, exatamente. Né? Ele conhece. Somos de doutrinas diferentes, isso não empata, né? Na minha concepção não empata nada também, nunca empatou. Né? Eu sou entusiasta do programa Lições da Bíblia, né? Gosto muito, já participei várias vezes, né? Inclusive já ganhei até prêmio aqui na Lições da Bíblia. Tem até lá hoje, até hoje o prêmio que eu ganhei aqui. E
Gosto de conversar com pessoas que sabem discernir as ideias, que sabem discernir as opiniões e traz para a discussão para o campo das ideias, não para o campo do murro, da faca, do tiro, da idiotice, das palavras vãs, baixo calão e tudo mais. Aqui nós discutimos ideias, fatos. Essas são as grandes mentes. As medianas discutem pessoas, mas as grandes mentes discutem ideias, discutem fatos. E não nos deixamos nos embriagar, né, por amor político, amor passageiro. Não. Aqui nós temos realidade. Né? Não deixamos os amores virar amor platônico. Platônicos, é verdade. Que é um perigo. É um perigo. Eu já vi isso aqui por Ibicite. É melhor deixar o amor ágape reinar. Exatamente. Porque o platônico, pelos políticos, só acaba em bagaceira. E todo mundo que se envereda por esse caminho, lá na frente decepciona, é grande, né? E na política não cabe amor platônico, porque a política é dinâmica. É verdade. Ela muda a todo momento. Os inimigos de hoje são os aliados de amanhã. Perfeito. E assim vai. A gente viu que... Os inimigos de hoje batem taças nos camarotes. Eu vou citar um exemplo nacional. Né? Você já está fazendo as considerações finais, mas eu vou, de antemão, agradecer pelo convite de estar aqui nesse programa de grande audiência, ao seu lado, com quem eu figurei por um bom tempo fazendo a técnica. Interessante que era ao contrário, né? Você do lado de cá e eu do lado de lá, verdade. Na técnica. E foi um período muito bom, de muitos aprendizados. E aí o que é que acontece? Recebendo pessoas importantes aqui. Importantes, sim. Eu acho que eu fui o primeiro a entrevistar aqui o Monsenhor Sebastião. Isso, exatamente. Fui o primeiro a trazer como evangélico, o primeiro evangélico a entrevistar um pai de santo. Isso, inclusive. Por 3 vezes. Chegou José Van aqui e o negócio pegou. Então, eu disse que a política é dinâmica, não permite esse amor platônico, porque ela é dinâmica. E a gente cita o exemplo que o Geraldo Alckmin, em seu discurso, dizia que o povo brasileiro não podia deixar Lula voltar à cena do crime. E depois ele se tornou vice-presidente. Se era crime, ele virou cúmplice. Cúmplice, exatamente. Se tornou vice-presidente de Lula. E vem fazendo um trabalho extraordinário, os dois velhinhos, né? Isso, exatamente. Porque o Alckmin... estão sincronizados. O Alckmin conseguindo ali fazer a ponte com o empresariado. Pessoal, mas Alckmin fica torcendo para Lula viajar. Não, Alckmin é ministro. Isso, além de ser vice, ele é ministro. E eleito. E mais, viu? Muitos dos aliados de Lula hoje foi no trabalho de bastidor do backstation. Não, inclusive, né, quando o Lula ganhou a eleição, que veio para a Bahia, para o patrimônio dos Carletos descansar, deixou Alckmin montando o governo. Na transição. Ele foi o chefe de transição. Chefe de transição, exatamente. Verdade. E aí, chegando aqui para Ibicaraí, né, em eleições passadas, a gente viu Brandão vice de Mona Lisa. Hoje são rivais políticos. Ih, rapaz, a cruz é a espada. Isso, então veja a dinâmica da política. Meu amigo Klaus foi candidato a vice de Mona Lisa. De Mona Lisa, hoje é candidato. Foi vereador ligadíssimo a Lenildo. Isso. Hoje ele é candidato próprio. Tem a veja a dinâmica da política, né? Então, me parece que ele andou fazendo aí um foi candidato e depois foi candidato de novo e hoje fala-se aí. O Brandão pegou a bagaceira do Lenildo, botou na rua ali, fez um jornal. Mas hoje os dois estão andando de mão dada nos velórios. Estão ali conversando, É um cochichamento. Em todo velório que eu vou que eles estão, é um cochichamento, rapaz. Isso, E anda, só falta andar de mão dadas os dois nos velórios. Mas logo a gente vai ver isso. E se os dois se unir mesmo, vão levantar a mão um. Então isso é a dinâmica da política, né? A dinâmica da política. Por falar de dinâmica da política, tinha um ex-vereador que foi candidato a prefeito e depois disso não sou mais candidato a nada. O mês passado resolveu ser candidato de novo, mas me parece que agora, no final deste mês, já está soltando na rua que não é mais candidato a nada e vai bater continência para a gestora. Eu estou ouvindo dizer, não vou dizer nomes aqui, que eu não sei, blá, 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 blá. Olha, a gente está acompanhando aí, né? A gente viu uma foto nesse final de semana, o Tico, que era pré-candidato a prefeito, junto com o Klaus. Foi. Não sei se uniram forças, quem vai ser quem, né?
nós tínhamos aí a pré-candidatura do peão trabalhador, de Lió. Inclusive já recuou, né? Ele negou na tribuna, inclusive... Ele negou que recuou. Inclusive, eu vou trazer esse áudio Ele negou que da recuou. tribuna, ele voltando atrás. Ele é candidato. Ah, voltou a ser candidato. E, inclusive, dizendo assim, se tiver um voto, é o meu. Vai se acabar politicamente mesmo. Mas eu não recuo. Resolveu se acabar politicamente. Inclusive, se você É o pegar direito o dele. discurso de Lió, no começo, deu a entender que realmente ele tinha recuado. Foi, eu conversei com ele outro Citou dia. o presidente da Câmara, que tinha dado conselho a ele e tal. Mas aí depois a gente foi entender, né, a fala dele. Ele disse que o presidente da Câmara deu conselho a ele na maneira dele tocar a candidatura, no comportamento, né? Para não prejudicar, porque às vezes um comportamento, né? Para tentar frear a língua. Isso, bem isso, bem isso. Mas eu vou E dizer, aí no final... meu querido Lió, peão trabalhador, quer se manter na política, saia candidato a vereador, porque para prefeito isso não vai para lugar nenhum. Né? Botaram a lanterna aqui fortíssima, já eu pedindo acho que é para... Roberto Silva. Pare! É. Pare! Então, assim, o Lió, inclusive vou trazer esse áudio ainda essa semana, no Falando Francamente. Fiquei tonto. O Lió reforçou que é candidato. No dia que no dia que o nosso querido Amaral mandou pra gente da candidatura de Antônio Jorge, É outra piada. eu mandei, soltei nos grupos. Ainda mais o slogan, mais E o piada ainda. blogueiro Alexandre Oliveira disse que tinha áudio Lió dizendo que não era mais Mas aí candidato. o Lió já voltou a E tona, aí, né? Lió, na sessão da última quarta-feira na Câmara, reforçou que continua pré-candidato a Deu, prefeito. deu mais 2 passos à frente. Tinha dado um passo atrás. Valeu, Zé Não, eu Nascimento. acho que ele tinha dado 2 passos atrás. Agora deu 3 à frente. Porque se ele... Vai se acabar politicamente. Porque eu acho assim que o vereador... Porque política é cenário, André. Hoje nós temos um cenário aí como Mona Lisa, Lenildo e Brandão. Ponto. Aí tem Klaus, Tico, que não sei como foi ali, mas Klaus, se realmente o grupo se uniu. Então o cenário não permite que Zildo seja candidato a prefeito. Porque eu já tenho uma concorrente no poder Forte. que fora do poder teve 5 mil e poucos votos. Perdeu 3 com 5 mil e poucos votos. Ganhou um com 5 mil e poucos votos. Ganhou outro agora com quase 7 mil votos. Então Zildo, Agora ela é a pior inimiga política dela. Porque politicamente está fazendo algumas besteiras, barbeiragem, mas tudo bem. Né? Mas tudo bem. Como eu não voto nem neles nem nelas, eu posso falar isso. Está fazendo umas barbeiragens, ela é a pior inimiga política dela. Né? Eu não voto nem neles nem nelas, repito aqui, né? Mas eu acho que está trabalhando bastante, viu, André? Tá querendo, mas Muitas pavimentações. ela dá 10 passos para frente, 50 para trás. Construção de 150 unidades habitacionais. Mas se deixa junto ao governo do estado. Sim. Assinou a construção de mais 150 Exato. no Caxias. Mas é aquela questão, meu querido. Se emprenha muito pelos ouvidos e maltrata. A não ida dela à Câmara na abertura dos trabalhos foi uma leitura feia. Inclusive, mandou apenas a Adriana Assis como representante e não mandou um staff para ajudar a Adriana, se bem que a Adriana é uma pessoa formidável, inteligentíssima e preparadíssima. Mas faltou staff do município, faltou staff do executivo. Então, ela dá 50 passos para frente e 100 para trás. Direto assim. A vida toda. Se emprenha muito pelos ouvidos. Né? Quando a pessoa se lança verdadeiramente contra o projeto dela, ela toma para si uma inimizade e aí... Mas todo mundo é maior de idade. 18 horas e 46 minutos. Agradecer aqui o apoio cultural em nome da Eletromóvel São José, da Centro Móvel São José, vendendo do cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. Eletromóvel São José, Passeio de Sampaio, Centro Móvel São José, na Rua de Pessoa. Adalto Nascimento, Marcelo Esquer, Anne Maria Raimundo, colaboradores, informam que continua vendendo tudo em 12 vezes sem juros no cartão Visa Master Yellow. Eu falei, Eletromóvel São José, Passeio de Sampaio, Centro Móvel São José, na Rua de Pessoa. Farmácia Estrela, onde você encontra medicamento, laboratório confiável para conta de água, luz, telefone, boleto bancário, porque ela também é correspondente do Banco do Brasil. Eu falei, Farmácia Estrela, em Ibicaraí, na Bahia. Duval Luz, meu querido, um grande abraço para você e todos os funcionários aí nas organizações Estrela. Calçadão da Agmar Pinto é Farmácia Estrela. Escritório de Arquitetura da Ana Maria, arquiteto, design interior, urbanista, professora universitária, especialista em regularização de imóvel, eu falo, na Galeria Avenida, sala número 6, agora é Escritório de Arquitetura da Ana Mayra. Posto para dar certo, Posto Milênio, Posto para dar certo, BA 263,
Posto Milênio, Professor Otávio Monteiro, em Ibicaraí, onde você encontra combustível de primeira, serviço sensacional, tudo para melhor atender o seu veículo e sua família. É no Posto para dar certo, Posto Milênio, em Mestre Santo Doense Rocha, também com patrulha mecânica, pá carregadeira, rescavadeira e também caminhão basculante. Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, é em Ibicaraí. Bahia Cacau, chocolate 30, 40, 50, 60, 70%, onde você encontra barrinhas, bombons trufados, gotas, cachaça artesanal, mel de cacau, licuri. E agora você conta com um espaço extraordinário, açaiteria e chocolateria com Wi-Fi 0800. Estou falando da Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, que tem à frente aí a Copo Fezra sob a supervisão direta do meu querido ex-vereador Osaná Crisóstomo do Nascimento, se mostrando um extraordinário administrador de ponta. Grande abraço, meu querido Osaná Crisóstomo. Olha, Série B Smart, 1º de maio, Supercentro, na Rua 2 de Julho, duas grandes lojas, ampla, bonita, bem iluminada, planejada, tudo para melhor seguir você, sua casa e sua família. Eu falei Série B Smart, 1º de maio, Supercentro, na Rua 2 de Julho. Na hora de fazer compra de mercado e mercearia, todos os caminhos levam para lá. Série B Smart, 1º de maio, um abraço, Nego Herbinho, Débora, Ione, Xande, Shell, Léo, Cid Nunes, Adriano, todos vocês, meus amigos e amigas aí no CRB Smart, 1º de maio, que eu tenho uma grande deferência por vocês. E também Ernestina Carla Médio, funcionários lá no Supercentro, 2 de julho. Né? Grande abraço para vocês, meus queridos. E responsável por tudo isso é ele, meu querido Norman Martins, empresário extraordinário, continua empregando em Ibicaí mais de 100 pessoas, diretamente carteira assinada. Eu falei Norman Alves Martins, esse é fera, viu? Grande empresário, fera total. Grande abraço, meu querido Martins. Olha, linguiça caseira tradicional apimentada, box do Perreita. Mocofato, dobradinha, sarapatel, e é tudo lá, viu, meu querido? É a fatada lá também. Box Perreita, box 17, onde você encontra tudo isso. Recebe cartão de crédito, cartão de débito também, o Pix. Olha, quer fazer uma carne para fritar, a carne para fazer um carne de panela, um ensopado gostoso, com higiene e qualidade, cortes selecionados. Você encontra também picanhas extraordinárias, produto para fazer o seu churrasco lá no Frigorífico Leal, Frigor Leal. Seu Jair, a esposa, os filhos, para melhor servir. Eu falei Frigorífico Leal, no Mercado das Carnes, box número 1. Logo você entra, o primeiro do lado esquerdo. Seu Jair, a esposa, os filhos, para melhor atender. Recebe cartão de crédito, cartão de débito também, um Pix. Eu, né, sou André Luiz Evangelista, lembrando você que quarta-feira tem sessão na Câmara de Vereadores de fevereiro, viu? Agora em fevereiro tem sessão da Câmara de Vereadores, isso mesmo. Grande abraço, Herbinho, Silvana, Duartes, grandes vereadores aí e os vereadores em geral, né? Grande abraço, minha vereadora Silvana, Herbinho, Duartes. Quarta-feira tem sessão, né? Eu quero deixar aqui um abraço para a dona Miriam e abraçando dona Miriam, eu abraço todos vocês aonde essas mãos sonoras alcancem. Um beijo no coração de cada um. Tá vindo aí, Dr. Cláudio Faria, Roberto Silva, e o programa Trocando Miúdos. O Roberto Silva já botou ali um flash no meu olho aqui, que eu quase fico desorientado. Um abraço, todos juntos, e até lá. Eu fui!